Estudaremos a lição 18 do curso A Verdade e hoje falaremos sobre a manutenção da obra do Senhor. O primeiro texto é Marcos, capítulo 16, segundo livro do Novo Testamento. Marcos, capítulo 16, verso 15, que diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Destacamos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho precisa alcançar todas as pessoas do mundo. Os mais diversos meios devem ser utilizados. Nós fomos encarregados dessa obra. Em Mateus, volta só um pouquinho aí, você vai encontrar Mateus capítulo 24. Mateus 24, verso 14, diz: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Por todo o mundo e a todas as nações. Para que venha o fim, o evangelho precisa alcançar o mundo todo. Essa é a parte da obra que nos foi dada. Há uma grande demanda de mão de obra e recursos financeiros para dar cabo dessa obra. Em 1 Coríntios, avança um pouquinho aí em direção ao final da sua Bíblia, você vai chegar rapidamente em 1 Coríntios, Romanos, 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 13 e 14, dizem assim: Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Nós destacamos: os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam. Quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Deus chama pessoas para trabalharem exclusivamente na pregação do Evangelho. Todos nós que aceitamos a Cristo somos incumbidos de espalhar o Evangelho. No entanto, há pessoas que Deus chama para trabalhar especificamente nessa obra. E essas pessoas, então, são pagas, são mantidas com recursos que vêm do Evangelho. Levítico capítulo 27, lá no Antigo Testamento, o terceiro livro da Bíblia. Levítico capítulo 27, versos 30 e 32, tem uma referência sobre a fonte de recursos utilizada para o sustento da obra, já naquela época. 27, 30 e 32. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Verso 32. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Destacamos: todas as dízimas da terra santas são ao Senhor, e o dízimo será santo ao Senhor. A sociedade daquela época era uma sociedade cuja economia estava baseada na agricultura, né? Então, os dízimos que eles traziam, muitas vezes, ou eram de animais ou eram de cereais, né? Dificilmente traziam o dízimo em dinheiro, porque a base da economia da sociedade era agrícola. O dízimo foi criado para arcar com as despesas da pregação do Evangelho. Na época aqui de Levítico, o dízimo que era trazido era para arcar com as despesas do santuário. Então, os levitas e os sacerdotes que trabalhavam no santuário, eles tinham seu sustento pago pelas ofertas que eram trazidas. Geralmente, animais, cereais e etc. eram trazidas como oferta, e isso servia de alimento e de sustento para os sacerdotes e levitas. Hoje em dia, o dízimo ele é utilizado para arcar com as despesas daquelas pessoas que trabalham exclusivamente para a pregação do Evangelho.
Dízimo indica 10% ou 1 em cada 10, nem mais e nem menos. O dízimo não pode ser menos de 10%, mas também não pode ser mais do que 10%. É 10% e pronto. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Gênesis capítulo 28. Gênesis 28, versos 20 até o 22. Diz assim: Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E, de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Um destaque a essa frase: de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. O dízimo não é um costume de origem judaica, pois Jacó, nessa época, ainda não era pai de Judá, Judá que deu origem aos judeus. Jacó propôs-se a devolver o dízimo de tudo. O dízimo não é uma barganha, mas uma demonstração de gratidão e reconhecimento de que as bênçãos vêm de Deus. Então, Jacó, como agradecimento, iria apresentar o dízimo de tudo. Agora vamos voltar lá para Mateus, Mateus capítulo 23. Voltando aqui para Mateus, capítulo 23, verso 23. Mateus 23, 23 diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do comínio, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas. Que estas coisas? A justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas. Aquelas quais? Dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Então, destacamos o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e devíeis, porém, fazer estas coisas, que eu omiti aqui na frase em destaque, sem omitir aquelas. Esse aquelas se refere aqui à primeira parte do texto, quando ele fala do dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Devemos ser criteriosos no ato de dizimar. Então, os fariseus eles dizimavam até da hortelã, do endro e do cominho. Quer dizer, eles dizimavam das coisas mínimas. Eles tentavam retirar realmente o dízimo de tudo. Eles eram bastante criteriosos. Devolver o dízimo não me isenta de exercer a justiça, a misericórdia e a fé. Então, ser criterioso no dízimo não me dá um passe livre para ser desobediente, para não ser misericordioso com o meu próximo e para sequer exercitar minha fé em Deus. O dízimo não é uma isenção disso, tá bom? Eu devo ser criterioso no ato de dizimar, mas esse ato de dizimar não me torna melhor ou pior do que ninguém. Dizimar não é uma demonstração de santidade, e sim de gratidão. Isso eu preciso lembrar. Volta aí de Mateus um pouquinho, vai para Malaquias. Malaquias, capítulo 3, verso 10. Malaquias 3,10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. A frase em destaque foram: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto. O dízimo deve ser trazido à igreja.
que é onde fica a casa do tesouro. Naquela época, o templo tinha uma região, umas salas específicas para serem guardadas as ofertas que eram trazidas em forma de ouro, de prata, joias, pedras preciosas, né? Havia um espaço para guardar os alimentos que eram trazidos como dízimo, como ofertas. Então, essa era a casa do tesouro. Hoje em dia, o dízimo deve ser trazido à igreja. Em sua misericórdia, Deus faz promessas de bênçãos em resposta à nossa fidelidade, apesar de estarmos apenas cumprindo nossa obrigação, que é a obrigação de sermos gratos a Ele pelas bênçãos que Ele nos deu. Mas apesar disso, mesmo eu sendo grato, que é minha obrigação, Ele ainda me promete bênçãos. O dízimo não é moeda de troca. Não há essa questão de eu vou devolver e Deus tem quem me abençoar. Não é assim que o dízimo funciona. O dízimo é uma questão de gratidão a Deus, não é uma moeda de troca. Malaquias, ainda no capítulo 3, agora os versos 8 e 9, diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Vós me roubais. Em que? Nos dízimos e nas ofertas. O roubo refere-se à subtração, com uso de violência, dos bens de uma pessoa. O ato de não dizimar é comparado, ou melhor, é considerado roubo. O dízimo é propriedade divina e é também nossa demonstração de reconhecimento dessa propriedade. Mas aí surge uma coisa: o que dizer a respeito das ofertas que foram citadas também em Malaquias 3, 8 e 9? Segundo Coríntios capítulo 9, versos 6 e 7, tem um detalhe muito interessante e que muitos líderes de igrejas evangélicas deveriam olhar com muito carinho. Segundo Coríntios capítulo 9, versos 6 e 7, dizem assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. A maioria do pessoal só lê esse versículo aqui e usa ele para puxar dinheiro das pessoas em nome de Deus. Olha o verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. A Bíblia de Jerusalém, ela traz a seguinte frase: sem pena nem constrangimento. A oferta é voluntária. O valor da oferta é estipulado pelo doador. Então, é você que está fazendo a doação. Uma doação voluntária é que estipula o valor da sua oferta. O doador não deve ser coagido, obrigado a ofertar. Ele também não deve ser enganado para fazer isso. Então, ele tem que tomar muito cuidado. Muita gente mal intencionada tem usado a palavra de Deus para retirar dinheiro das pessoas, estipulando valores que você tem que pagar, tem que trazer de oferta. Biblicamente, isso não existe. Tá? Procure na sua Bíblia e você vai ver que isso não existe. O doador, ele não deve ser coagido a ofertar e também não deve ser enganado para fazer isso. Como é que alguém é enganado para ofertar? Muitas vezes, aquela promessa de que você pode barganhar com Deus. Quanto mais dinheiro você der para Ele, mais você vai receber. A Bíblia não fala disso. Tudo ok? Minha oferta também é gratidão. Meu dízimo é uma obrigação de eu demonstrar gratidão a Deus. Já a minha oferta, a minha gratidão se expressa voluntariamente por meio da oferta. Mateus capítulo 25. Volta um pouquinho aí e vai para Mateus capítulo 25,
verso 21, Mateus 25, 21, que diz: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Destacamos: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A fidelidade será recompensada. O contexto fala de uma recompensa que ocorreu quando voltou o Senhor. Só você analisar aí um pouco acima do verso 21, você tem aí o verso 19, verso 20, que fala que essa recompensa aconteceu quando o Senhor daquele servo voltou. A fidelidade, é importante lembrar, não é moeda de troca. A fidelidade prepara nosso caráter para a vida eterna. Então, repito aqui a seguinte ideia: essa recompensa pela fidelidade não é necessariamente no exato momento em que você é fiel, tá? Essa parábola, por exemplo, fala de uma recompensa que aconteceu apenas quando o Senhor daquele servo voltou. Então, você não deve pensar que você pode fazer uma troca com Deus sendo fiel e exigindo dele bênçãos. Não é assim. Primeiro, Deus lhe concede bênçãos, aí você, em gratidão, devolve a ele seu dízimo e estipula valores para trazer a sua oferta. A fidelidade é importante porque ela prepara o meu caráter para a vida eterna. Sendo fiel, eu abandono o egoísmo, o amor excessivo pelos meus bens e eu deixo a minha mente preparada para receber a impressão divina, livre de todo egoísmo. É para isso que a fidelidade é útil. Resumindo, a pregação do Evangelho exige mão de obra e recursos financeiros. Os dízimos são usados para sustentar a pregação do Evangelho. Importante sustentar a pregação do Evangelho. O dízimo não é para ser usado egoisticamente pelos líderes da igreja. Biblicamente isso não existe. O Evangelho, o dízimo não é feito para que o pastor ou o presbítero compre carro novo ou tenha casa de luxo. Essa não é a destinação do dízimo. Ele tem que ser usado para a pregação do Evangelho. Importante lembrar isso. Os dízimos devem ser trazidos à igreja, que é onde está o que antigamente era chamado de a casa do tesouro. O dízimo é estipulado, Deus já disse, é 10%. Quem ganha muito, é claro que tem um valor de dízimo maior, quem ganha menos tem um valor de dízimo menor, mas percentualmente ambos dão sempre o mesmo valor, que é 10%. Isso aí já é estipulado. Já a oferta está a critério do doador. A oferta depende de quem está doando. Você e a sua gratidão, as suas condições é que vão dizer o quanto você vai trazer de oferta. A fidelidade melhora nosso caráter e nos prepara para abandonar o egoísmo e então recebermos a impressão do Espírito Santo em nossa mente. Na próxima lição, vamos falar sobre o santo batismo bíblico e você vai entender bem a respeito desse assunto e já poderá pensar se depois de todo esse estudo você já está preparado, quem sabe, para dar esse importante passo na sua vida. Nos vemos no próximo episódio.